Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1050. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Fluminense e River Plate da Argentina pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o River Plate da Argentina como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Ponte Preta e Botafogo pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Terceiro jogo, Tolima da Colômbia e São Paulo pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tolima da Colômbia como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo, Corinthians e Independente Del Valle do Equador pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Independente Del Valle do Equador como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Bragantino e Estudiantes da Argentina pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Estudiantes da Argentina como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Sexto jogo, Atlético Goianense e Chapecoense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Chapecoense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sétimo jogo, Juventude e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Guarani como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo, Mirassol e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo, Internacional e Nacional do Uruguai pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Nacional do Uruguai como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo, Milionários da Colômbia e América Mineiro pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milionários da Colômbia como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. 11º jogo, Sport e Ceará pela Copa Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Ceará como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo, Avaí e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Vila Nova como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. 13º jogo, Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru pela Libertadores.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Alianza Lima do Peru como visitante nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 14º jogo Barcelona do Equador e Palmeiras pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Barcelona do Equador como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Palmeiras como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.